O voo noturno vindo de São Paulo aterrissou em Madrid pouco depois das 7 da manhã, trazendo com ele uma atmosfera de expectativa que Virgínia Fonseca não conseguia disfarçar. Apesar de estar acostumada com os olhares atentos das câmeras e com a rotina intensa de viagens, aquela manhã parecia diferente. Usava óculos escuros grandes, um casaco bege que caía até a altura dos joelhos e uma mala pequena de mão, tentando se misturar entre os passageiros anônimos que deixavam o aeroporto de Barajas. No entanto, sabia que qualquer detalhe poderia denunciar sua presença. Nos corredores iluminados pelas lâmpadas frias do terminal, Virgínia mantinha a cabeça baixa, segurando o celular com força. Já havia recebido mensagens da equipe no Brasil, lembrando-a de manter o silêncio absoluto nas redes sociais até segunda ordem. O motivo? Evitar levantar suspeitas sobre o destino da viagem. Nos stories mais recentes, havia deixado programadas postagens gravadas em Goiânia, dando a entender que seguia em casa com os filhos. A estratégia fazia parte do jogo. Quanto maior o mistério, mais eficiente seria manter a privacidade. A temperatura em Madrid era amena naquela época do ano, um contraste agradável com o calor intenso que ela deixara para trás. O táxi que a levou até o centro da cidade percorreu avenidas largas, passando por prédios históricos, cafés com mesas na calçada e ruas onde turistas se misturavam a executivos apressados. Virgínia observava pela janela cada detalhe, mas sua mente estava em outro lugar. Sabia que não estava ali apenas para descansar ou fazer compras discretas. Havia um encontro marcado, e esse encontro poderia mudar tudo. Horas antes, na saída do aeroporto, um paparazzo espanhol acreditou ter reconhecido sua silhueta. Uma jovem loira, de passos rápidos e olhar escondido, que lembrava muito a influenciadora brasileira. Ele disparou algumas fotos à distância, mas não conseguiu confirmar de imediato. As imagens, borradas pela pressa, foram enviadas a um editor em um tabloide local. "Pode ser ela, mas ainda não tenho certeza", escreveu o fotógrafo. O editor, acostumado a lidar com rumores, decidiu esperar por mais evidências. No hotel escolhido para se hospedar, próximo à Gran Via, Virgínia foi recebida com discrição. O quarto, amplo e moderno, oferecia vista para a cidade, mas ela pouco se importou. Largou a mala no canto, respirou fundo e sentou na beira da cama. Pegou o celular novamente e abriu uma conversa arquivada no WhatsApp. O nome estava salvo apenas com um emoji de bola de futebol. O coração acelerou. "Chegou bem?" Pareceu a mensagem, enviada minutos antes. Ela sorriu de leve, mesmo tentando manter a seriedade. "Sim, já estou no hotel", respondeu, os dedos trêmulos. Do outro lado da tela, Vinícius Júnior, astro do Real Madrid e ídolo de milhões, aguardava. A ideia de um encontro em Madrid parecia simples no papel, mas na prática carregava riscos enormes. Ele sabia que qualquer deslize poderia se transformar em manchete internacional. Ainda assim, havia insistido para que ela fosse. Durante a tarde, Virgínia saiu discretamente para caminhar pela Plaza Maior. Misturou-se aos turistas que tiravam fotos das construções antigas, ouviu músicos de rua tocando violão e comprou um café para se aquecer. Enquanto isso, o nome dela começava a circular em grupos de WhatsApp de jornalistas de entretenimento espanhóis. Alguns garantiam tê-la visto, outros duvidavam. O rumor crescia, mas ainda sem confirmação oficial. De volta ao hotel, recebeu uma ligação rápida de uma amiga de confiança no Brasil. "Você tem noção da confusão que pode dar se descobrirem?", alertou a amiga. "Eu sei, mas precisava vir. Às vezes a gente precisa arriscar", respondeu com um tom que misturava ansiedade e convicção. À noite, o clima em Madrid mudava. As ruas iluminadas ganhavam vida, com restaurantes lotados, bares animados e a atmosfera vibrante que fazia parte da cultura espanhola. Virgínia olhava pela janela, refletindo sobre as consequências. Era mãe, empresária e figura pública. Estar ali, longe dos filhos e do marido, poderia ser interpretado de 1000 maneiras diferentes. Mas havia algo mais forte que a razão, a empurrando naquela direção. Pouco antes das 10, recebeu outra mensagem. "Taxi no Diamante. O lugar está reservado. Venha pela entrada lateral. Ninguém vai notar." O coração disparou novamente. Guardou o celular. Vestiu um vestido preto discreto e um casaco longo. Chamou um carro por aplicativo.
e ao descer na rua movimentada de um bairro conhecido pela gastronomia sofisticada, respirou fundo. Ali, cercada por pessoas que não a reconheciam de imediato, sentia uma liberdade rara. Dentro do restaurante, as luzes eram baixas e o ambiente sofisticado. Mesas afastadas garantiam certa privacidade aos clientes mais seletos. Virginia foi conduzida pelo maître até um espaço reservado ao fundo. Abriu a porta com cuidado e lá estava ele. Vinícius Júnior, elegante, com um sorriso contido, mas carregado de intensidade. Por alguns segundos o mundo pareceu parar. Ela fechou a porta atrás de si, consciente de que, naquele instante, estavam prestes a dar um passo que poderia mudar a maneira como o público os enxergava. Achei que você não viria, disse Vini, levantando-se para cumprimentá-la. E eu achei que não teria coragem. Mas estou aqui, respondeu ela, a voz baixa. O jantar começava, mas o verdadeiro prato principal seria o segredo que precisariam manter a qualquer custo. Lá fora, na calçada, um fotógrafo atento esperava. Ele havia seguido discretamente o carro dela e, com a câmera escondida sob o casaco, estava prestes a registrar a primeira evidência concreta daquela noite. O ambiente do restaurante estava carregado de um silêncio elegante, quebrado apenas pelo som distante de talheres e conversas baixas em espanhol. As paredes revestidas de madeira escura, as luminárias discretas e o aroma de vinho caro criavam um cenário perfeito para encontros que precisavam passar despercebidos. Virginia respirou fundo, ainda com a sensação de que estava vivendo algo quase surreal. Vinícius se levantou para puxar a cadeira. Um gesto simples, mas que para ela soou como cuidado. Sentou-se, ajeitou o casaco sobre os ombros e encarou os olhos dele, que refletiam uma mistura de alívio e excitação. Achei que você fosse desistir na última hora, disse ele com um sorriso tímido. Eu também achei, respondeu Virginia rindo nervosa. Mas aqui estou. Um garçom discreto se aproximou oferecendo a carta de vinhos. Vini fez questão de pedir em espanhol, mostrando segurança no idioma. Virginia observava, impressionada pela naturalidade com que ele se movia naquele ambiente. Para ela, acostumada às câmeras e aos palcos virtuais, havia algo fascinante em vê-lo fora dos gramados, longe das manchetes esportivas, apenas como um homem comum. Você sabe o risco que está correndo, não é? Perguntou ela, baixando o tom de voz. Vini apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Sei, mas às vezes vale a pena arriscar. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Virginia desviou o olhar, fingindo interesse no menu, enquanto por dentro sentia o coração acelerar. O garçom trouxe 2 taças de vinho tinto e deixou que brindassem sozinhos. A coragem, disse Vini, erguendo o copo. A coragem, repetiu ela, encostando sua taça na dele. Enquanto brindavam do lado de fora, o fotógrafo que havia seguido Virginia ajustava a lente. Não tinha visão clara do interior, mas percebia movimentações nas janelas discretamente fechadas. Mandava mensagens rápidas para o editor, garantindo que algo importante estava prestes a acontecer. No Brasil já era fim de tarde, e os primeiros boatos surgiam em páginas de fofoca no Instagram. Fonte afirma que Virginia foi vista desembarcando em Madrid. Dizia um post sem fotos, mas com uma montagem chamativa. Nos comentários, fãs se dividiam entre descrença e curiosidade. Mentira, ela tá em Goiânia com os filhos, dizia uma seguidora. Se for verdade, vai dar o que falar, rebateu outra. A discussão crescia em grupos de WhatsApp, alimentada por prints de supostos avistamentos. De volta ao restaurante, a conversa entre eles ganhava profundidade. Você não tem medo do que pode acontecer se descobrirem? Sari? Perguntou Virginia. É medo eu tenho todos os dias. No campo, fora dele? Mas o que seria da vida se a gente só fizesse o que é seguro? Ela ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Sentia-se dividida entre a razão, que gritava para que voltasse ao hotel e encerrasse aquilo antes que fosse tarde, e a emoção, que a mantinha ali diante de alguém que despertava algo difícil de explicar. O jantar seguiu com pratos sofisticados. Carpaccio de atum, risoto de cogumelos e carne grelhada. Mas o verdadeiro banquete estava na troca de olhares, nos sorrisos contidos e nas frases carregadas de duplo sentido. A cada risada que compartilhavam, a tensão parecia diminuir, embora nunca desaparecesse por completo.
Você não sente falta de simplesmente ser anônimo? Questionou ela em determinado momento. Vini riu, balançando a cabeça. Às vezes sim, mas aí lembro que lutei muito para chegar até aqui. Só que ninguém fala da parte solitária disso tudo. Todo mundo acha que é só glamour. As palavras dele tocaram Virginia. De alguma forma, entendia bem o que ele queria dizer. Ela também lidava diariamente com o peso da exposição, com as críticas e julgamentos de milhões de desconhecidos. Ali compartilhavam mais do que um jantar. Compartilhavam vulnerabilidades que poucas pessoas compreendiam. Enquanto isso, do lado de fora, o fotógrafo finalmente conseguia um clique mais nítido. Usando o reflexo de um vidro lateral, capturou a imagem de uma mulher loira sentada de frente para um homem moreno. Ainda não era possível afirmar com 100% de certeza que se tratava de Virginia e Vini, mas a silhueta era inconfundível. Mandou a foto para o editor, que respondeu imediatamente: "Isso pode explodir, continue." No Brasil, a equipe de Virginia começava a ficar nervosa. As mensagens no celular dela se acumulavam. "Você sumiu do radar. Já estão desconfiando. Evite postar qualquer coisa agora. Se alguém ligar, não atenda." Ela olhou rapidamente as notificações, suspirou fundo e deixou o celular virado para baixo sobre a mesa. "Problemas?" perguntou Vini. "Nada que eu já não esperasse", respondeu, forçando um sorriso. O relógio marcava quase meia-noite, quando decidiram pedir a sobremesa. Pediram churros com chocolate quente, uma escolha que arrancou risadas dela. "Churros em Madrid. Nada mais espanhol do que isso", disse Virginia. "Às vezes o simples é o melhor", retrucou Vini, fitando-a nos olhos. Do lado de fora, o fotógrafo ajustava novamente a lente. Percebia que a movimentação dentro do restaurante diminuía, sinal de que o encontro estava chegando ao fim. Mandou uma última mensagem: "Se saírem juntos vai ser o furo do ano." Virginia, no entanto, ainda não sabia se teria coragem de sair pela mesma porta que entrou. "Como a gente vai fazer quando acabar aqui?" perguntou a voz baixa. "Oh, deixa comigo. Tenho um carro esperando na garagem lateral. Ninguém vai ver." Ela respirou fundo, tentando confiar. O doce chegou à mesa, mas naquele momento, o que importava não era o sabor, e sim a sensação de estar cada vez mais envolvida em algo impossível de esconder para sempre. O tempo parecia correr mais rápido. Entre conversas, sorrisos e silêncios cheios de significado, a noite avançava. Do lado de fora, Madrid vibrava com sua energia típica. Grupos de jovens riam pelas ruas, casais caminhavam de mãos dadas e os bares enchiam de vozes e músicas. Mas dentro daquele espaço reservado, a realidade parecia outra. Quando terminaram o jantar, Vini sinalizou discretamente ao garçom. A conta foi paga sem alarde. Ele se levantou, ofereceu a mão para ajudá-la a sair e sussurrou: "Agora começa a parte mais difícil." Virginia assentiu, sentindo o peso da frase. Olhou para a porta lateral, consciente de que cada passo dali em diante seria um desafio. Do lado de fora, o fotógrafo preparava a câmera para o clique final, sem imaginar que um movimento inesperado poderia mudar completamente o rumo daquela noite. A porta lateral do restaurante se abriu silenciosamente, conduzida por um funcionário de confiança. Virginia e Vinícius seguiram juntos de cabeça baixa, protegidos pelas sombras do corredor estreito que levava até a garagem subterrânea. O coração dela pulsava forte. Cada passo parecia ecoar como um tambor dentro do peito. Sabia que a qualquer instante poderia ser reconhecida, fotografada, transformada em manchete. No estacionamento, um carro preto de vidros escuros os aguardava. O motorista, instruído previamente, permaneceu imóvel, olhando fixamente para frente, como se não percebesse quem estava prestes a entrar. Vini segurou de leve a mão de Virginia, gesto rápido, quase imperceptível, mas suficiente para transmitir segurança. "Confia em mim", murmurou ele. Do lado de fora, na rua movimentada, o fotógrafo tentava adivinhar o ponto de saída. Correra até os fundos, acreditando que o casal poderia escolher uma rota menos óbvia. Porém, ao chegar, encontrou o portão fechado. O barulho de um motor ecoando do subsolo chamou sua atenção. Correu até a lateral, ajustou a câmera e se posicionou. O carro emergiu lentamente da garagem. O vidro dianteiro refletia as luzes da rua, dificultando a visão do interior. O fotógrafo disparou vários cliques,
na esperança de capturar algum detalhe. Na pressa, quase tropeçou na guia da calçada, mas conseguiu se equilibrar. Naquele instante, acreditou ter visto uma silhueta feminina ao lado do jogador, mas não tinha certeza absoluta. Ainda assim, sabia que aquelas imagens, mesmo borradas, seriam suficientes para alimentar especulações. Dentro do veículo, Virgínia mantinha os olhos fixos na janela, evitando se mover. Sentia-se observada, mesmo sem ter certeza. O silêncio entre os dois era pesado, mas carregado de cumplicidade. "Ah, você acha que alguém viu?" Perguntou finalmente. "Talvez", respondeu Vini direto. "Mas nada que não possamos contornar." Ela suspirou. No fundo, sabia que a frase era mais uma tentativa de acalmá-la do que uma certeza real. O carro seguiu por ruas secundárias, desviando das avenidas principais. Passaram por bairros residenciais, onde as janelas iluminadas revelavam famílias reunidas para o jantar. Virgínia observava aquelas cenas cotidianas com um aperto no coração. Pensava nos filhos tão distantes e no turbilhão de julgamentos que poderia enfrentar se aquela noite viesse à tona. Enquanto isso, no Brasil, a internet fervia. Perfis de fofoca disputavam quem teria a informação mais quente. "Exclusivo Virgínia vista em Madrid?" Era o título de uma publicação que ultrapassava 100.000 curtidas em menos de uma hora. Em grupos de fãs no Telegram, as teorias se multiplicavam. Alguns diziam que ela havia viajado para uma campanha publicitária. Outros apostavam em compromissos secretos ligados ao trabalho. Poucos ousavam sugerir algo além disso, mas a dúvida estava lançada. Em uma sala de estar em Goiânia, a mãe de Virgínia, Dona Margarete, lia mensagens sem parar no celular. O rosto preocupado refletia o medo do que poderia acontecer caso os rumores fossem confirmados. Ligou para a filha, mas a chamada caiu na caixa postal. Mandou áudios curtos, ansiosos. "Filha, onde você está? Me responde, por favor. Está tudo bem?" No hotel em Madrid, a equipe de comunicação de Vini também começava a receber ligações de jornalistas espanhóis. Perguntas vagas, mas insistentes. "O jogador foi visto com uma brasileira esta noite. Caso há algo que vocês queiram confirmar ou negar." Os assessores trocavam olhares tensos, sabendo que qualquer resposta precipitada poderia gerar ainda mais suspeitas. No carro, Virgínia apoiou a cabeça no encosto e fechou os olhos por alguns segundos. Tentava respirar fundo, mas a ansiedade era esmagadora. Sentia como se estivesse presa em uma corda bamba, equilibrando-se entre o desejo de viver algo intenso e o medo de perder tudo o que havia construído. "Você não imagina como é difícil para mim estar aqui", confessou em voz baixa. Vini a olhou com seriedade. "É que eu imagino, sim, e por isso valorizo ainda mais sua coragem." As palavras dele aqueceram o peito dela por alguns instantes, mas logo foram substituídas pela consciência do risco. O motorista estacionou em frente a um prédio discreto, em uma área nobre da cidade. Era um apartamento alugado temporariamente, usado por jogadores, para manter encontros privados longe dos holofotes. Virgínia hesitou antes de descer. Sentia o peso do momento. Sabia que cada decisão tinha consequências. Na rua oposta, o fotógrafo ainda circulava. Não tinha provas definitivas, mas o instinto de repórter o mantinha atento. Pegou o celular e ligou para o editor. "Tenho algumas imagens. Não estão claras, mas estou convencido de que é ela. Mande agora. Vamos preparar a matéria." Do outro lado do Atlântico, as primeiras notas já chegavam às redações brasileiras. Um grande portal de notícias esboçava a manchete: "Virgínia em viagem misteriosa à Espanha levanta suspeitas." A matéria ainda carecia de fotos, mas já bastava para alimentar discussões intermináveis nas redes sociais. Dentro do apartamento, Virgínia caminhava devagar pela sala iluminada por abajures. Tirou o casaco, mas permaneceu em silêncio, olhando pela janela que revelava a cidade iluminada. Sentia-se pequena diante da grandiosidade daquele cenário e das decisões que precisaria tomar. "Não, Costa, você está arrependida?" perguntou Vini, aproximando-se. Ela demorou a responder. "Não sei. Estou confusa. Parece que a cada minuto fico mais envolvida, mas também mais assustada." Ele segurou a mão dela com firmeza. "A gente vai enfrentar isso juntos. Não precisa carregar tudo sozinha." O gesto trouxe um conforto momentâneo, mas a mente dela continuava inquieta.
No Brasil, Zé Felipe, marido de Virgínia, ainda não havia se pronunciado publicamente. Seguidores repararam em sua ausência nas redes, algo incomum para quem costumava compartilhar momentos do dia a dia. O silêncio dele começava a ser interpretado como indício de que algo realmente estava acontecendo. Na madrugada espanhola, as ruas de Madrid se acalmavam, mas dentro daquele apartamento, o clima era de tensão constante. Virgínia se perguntava se teria forças para sustentar aquele segredo por muito tempo. E enquanto o relógio avançava, o fotógrafo, agora satisfeito com o material que possuía, enviava as imagens para agências internacionais. Em poucas horas, aquelas fotos estariam circulando entre editores do mundo inteiro. O destino já estava em movimento, e nada poderia detê-lo. O sol da manhã atravessava as cortinas claras do apartamento em Madrid, iluminando o ambiente com um brilho suave. Virgínia despertou lentamente, ainda cansada da noite anterior. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito da cidade. Ao abrir os olhos, percebeu o celular vibrando incessantemente sobre a mesa de cabeceira. Mensagens, ligações perdidas, notificações de redes sociais. O mundo lá fora parecia em chamas. Ela respirou fundo, hesitando antes de desbloquear a tela. A primeira coisa que viu foi uma enxurrada de mensagens de amigas e familiares. O que está acontecendo? Estão falando de você em todos os lugares. Preciso que você me diga a verdade. O coração dela afundou. Na cozinha, Vini preparava café. Tentava manter a rotina simples, como se aquele fosse apenas mais um dia comum. Quando ela entrou, ele sorriu, tentando transmitir tranquilidade. Bom dia. Dormiu bem? Virgínia apoiou-se no balcão cansada. Não sei se vou conseguir lidar com isso. Ele franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Ela mostrou a tela do celular. Manchetes de sites brasileiros estampavam sua imagem, acompanhadas de títulos sugestivos. Virgínia é vista em Madrid em viagem misteriosa. Influenciadora some das redes e levanta suspeitas de encontro secreto. As fotos ainda eram desfocadas, mas já suficientes para incendiar a imaginação do público. Virgínia passou os dedos pelos cabelos angustiada. Estão me destruindo nas redes. E o pior é que ninguém sabe a verdade inteira. Vini colocou a xícara diante dela. Deixa falar. Você sabe quem você é, o que sente. Não dá para controlar o que os outros inventam. Enquanto isso, no Brasil, programas matinais de televisão exploravam o tema com entusiasmo. Apresentadores debatendo imagens borradas, comentaristas opinando sobre a vida pessoal da influenciadora e internautas enviando prints de supostas pistas. A audiência disparava, e cada novo detalhe virava combustível para mais especulações. Na casa de Virgínia, em Goiânia, Dona Margarete assistia à televisão aflita. O telefone não parava de tocar. Repórteres buscavam declarações, vizinhos comentavam, e amigos próximos evitavam contato para não se envolver. Margarete tentava proteger os netos da confusão, mas a pressão era esmagadora. Enquanto isso, Zé Felipe permanecia em silêncio. Sua ausência nas redes sociais era interpretada como confirmação de problemas no casamento. Portais de fofoca especulavam: crise à vista? Jair será o fim do casal mais comentado do Brasil? De volta a Madrid, Virgínia andava de um lado para o outro no apartamento, sentindo-se encurralada. Merson, eu devia voltar para o Brasil agora. Quanto mais tempo eu ficar aqui, pior vai ser. Vini se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. Se você voltar agora, vai parecer uma fuga. Vão achar que você está escondendo alguma coisa. Talvez seja melhor esperar a poeira baixar. Ela suspirou, dividida entre o instinto de proteção e a necessidade de enfrentar a realidade. Sushi, se descobrirem mesmo. E se tiverem provas? Ele a olhou com firmeza. A gente encara juntos. Eu não vou te deixar sozinha. A sinceridade nos olhos dele a desarmou por alguns instantes. Havia algo reconfortante naquela promessa, mesmo que soubesse que nada seria simples. Enquanto tomavam o café, o celular dela voltou a vibrar. Uma notificação de um grande jornal espanhol chamava a atenção. Imagens exclusivas podem revelar encontro secreto entre jogador brasileiro e influenciadora digital. Virgínia sentiu o sangue gelar. Abriu rapidamente a matéria. Dessa vez, as fotos eram mais nítidas. Mostravam um carro preto saindo da garagem lateral do restaurante, e através do vidro,
era possível distinguir claramente a silhueta de uma mulher loira ao lado de um homem moreno. Não havia mais espaço para dúvidas. A imprensa internacional começava a apontar nomes ainda sem confirmar oficialmente, mas já sugerindo quem eram os protagonistas. "É o começo do fim", murmurou Virginia com lágrimas nos olhos. Vini pegou o celular das mãos dela e colocou sobre a mesa. "Olha para mim. Você não vai deixar que meia dúzia de fotos roubem a sua paz. Respira. Ainda temos tempo para decidir o que fazer." Ela assentiu, mas o peso da situação era esmagador. No Brasil, os comentários nas redes sociais se tornavam cada vez mais agressivos. Hashtags relacionadas a Virginia e Vini subiam para os assuntos mais comentados do Twitter. Fãs do casal se dividiam entre a defesa e a acusação. Enquanto alguns pediam respeito, outros exigiam explicações imediatas. Em Madrid, assessores de Vini ligavam sem parar, pedindo que ele evitasse sair de casa nos próximos dias. O clube também começava a monitorar a situação, preocupado com a imagem do jogador. Naquele momento, Virginia se levantou e foi até a varanda. Observou a cidade em movimento. As pessoas indo e vindo, sem se importar com seus dilemas pessoais. Sentiu-se pequena diante da magnitude de Madrid e, ao mesmo tempo, sufocada pela dimensão da própria exposição. "Eu só queria ser invisível por um dia", disse quase para si mesma. Vini se aproximou e respondeu com firmeza. "Para mim, você nunca será invisível. E é por isso que eu te admiro." Ela o encarou surpresa pela intensidade das palavras. Era difícil resistir ao magnetismo daquele olhar. Mas, ao mesmo tempo, a consciência do que deixara no Brasil não a abandonava. Enquanto isso, no quarto ao lado, o celular dela voltou a vibrar com insistência. Uma mensagem de áudio aguardava para ser ouvida. Era da mãe. Virginia sabia que não poderia ignorar por muito tempo. Com os olhos marejados, voltou para dentro e pegou o aparelho. Apertou o play e ouviu a voz aflita de Margaret. "Filha, por favor, me responde. As pessoas estão me ligando. A imprensa está em cima. Eu não sei o que dizer. Você precisa me dar uma explicação." Virginia sentiu o peito apertar. Sabia que não poderia se esconder para sempre. A cada minuto, o cerco se fechava mais. E do outro lado da cidade, em uma redação espanhola, editores ajustavam as manchetes para a edição do dia seguinte. Escândalo à vista. Jogador brasileiro e influenciadora em encontro secreto. A bomba estava prestes a explodir em proporções ainda maiores. As horas seguintes foram um turbilhão impossível de controlar. As fotos do carro preto saindo da garagem do restaurante já não estavam restritas a blogs de fofoca ou páginas de Instagram. Haviam cruzado fronteiras. Portais espanhóis, ingleses e brasileiros estampavam manchetes chamativas. Encontro misterioso em Madrid. Estrela do Real Madrid e influenciadora brasileira juntos. Estampava a versão online de um conhecido jornal esportivo. Virginia percorria freneticamente as notificações no celular, incapaz de acompanhar o volume de mensagens. Amigos próximos tentavam contato. Colegas do meio artístico perguntavam indiretamente se era verdade. A cada nova chamada perdida, o peso da situação aumentava. Na sala do apartamento, a televisão estava ligada em um canal espanhol. A apresentadora falaba con entusiasmo. "Las imágenes no dejan dudas. Se trata de una mujer rubia, muy similar a la influenciadora brasileña que es tendencia en su país, y junto a ella, un futbolista de renombre mundial." Virginia levou as mãos à cabeça, aflita. "Está fora de controle, Vini. Eles já têm certeza. O que eu vou fazer?" Ele caminhava de um lado para o outro, tenso, mas ainda tentando manter a calma. "Próximo to seat. Primeiro você vai respirar. Depois vamos pensar. Se você falar agora, só vai aumentar a confusão." Enquanto isso, no Brasil, a notícia já era manchete de telejornais da tarde. A tela dividida mostrava imagens de arquivo de Virginia, trechos de shows de Zé Felipe e, ao lado, as fotos de baixa qualidade feitas em Madrid. Repórteres comentavam a crise no casamento mais popular da internet, com tons especulativos, sem economizar dramatização. No Twitter, hashtags relacionadas ao trio dominavam os trending topics. Força Zé Felipe, Virginia em Madrid, Vini Júnior, todas disputavam espaço. As opiniões se multiplicavam. Fãs de Zé pediam respeito, seguidores de Virginia tentavam defendê-la,
enquanto críticos se deleitavam com o escândalo. Zé Felipe, até então em silêncio, tornava-se alvo de uma pressão sufocante. Em Goiânia, amigos próximos relataram que ele havia se isolado, evitando contato até mesmo com familiares. O telefone tocava sem parar, mas ele se recusava a atender. No apartamento em Madrid, Virgínia não conseguia conter as lágrimas. Sentia-se esmagada pelo peso da exposição. Eu nunca quis isso. Nunca imaginei que sairia desse jeito, dizia soluçando. Vini se aproximou segurando-a pelos ombros. Ei, olha para mim. Você não está sozinha nisso. Eu sei que parece o fim do mundo, mas ainda dá para encontrar uma saída. Ela balançou a cabeça desesperada. E qual saída? Já publicaram tudo. Já estão dizendo meu nome, o seu e o do Zé. Eu não consigo nem imaginar o que ele deve estar sentindo agora. Houve um silêncio pesado. Ambos sabiam que, no centro de toda aquela tempestade, existiam pessoas reais, sentimentos verdadeiros e laços familiares que poderiam ser destruídos. Do lado de fora, paparazzi já cercavam o prédio. Câmeras apontadas para a fachada. Jornalistas aguardando qualquer movimento. Os flashes iluminavam a calçada, transformando a rua em um palco involuntário. Vini recebeu uma ligação de seu assessor. Ele ouviu em silêncio, apenas concordando com a cabeça até encerrar. Eles querem que eu não apareça em público por alguns dias. O clube está preocupado. Disseram para manter o silêncio absoluto até segunda ordem. Virgínia o encarou incrédula. E eu? O que vou dizer para minha família? Para o Brasil inteiro? Oh, por enquanto, nada. Quanto menos falar, melhor. Qualquer palavra fora do lugar vai virar munição contra você. Ela respirou fundo, tentando absorver a lógica, mas o coração não obedecia. O celular vibrou novamente. Era uma ligação de vídeo da mãe. Virgínia hesitou, mas atendeu. Do outro lado, Dona Margarete surgiu com o rosto marcado pela preocupação. Filha, está todo mundo falando de você. Os repórteres estão na porta. Eu não sei o que responder. O que está acontecendo? Virgínia engoliu em seco, incapaz de dizer a verdade. Forçou um sorriso, mesmo com os olhos vermelhos. Mas, Xi, fica calma. Eu vou resolver. Só confia em mim, por favor. A ligação foi interrompida antes que Margarete pudesse insistir. Virgínia deixou o celular sobre a mesa e desabou no sofá exausta. Enquanto isso, em uma redação em Madrid, um jornalista espanhol trabalhava em ritmo frenético. Diferente dos colegas que apenas repetiam especulações, ele alegava ter algo a mais. Uma fonte dentro do restaurante onde o jantar ocorrera. De acordo com o funcionário, um casal reservado havia utilizado uma sala privada naquela noite, e os nomes de reserva confirmavam as suspeitas. Se conseguirmos comprovar isso, vai ser a manchete do ano, disse o editor animado. De volta ao apartamento, Virgínia tentava se recompor. Vini, sentado ao lado, mantinha a mão sobre a dela. Jesse, você sabe que eu não me arrependo, né? Disse ele em voz baixa. Ela o encarou surpresa. Mesmo com tudo isso? Não, principalmente com tudo isso. Porque agora eu sei o quanto significa. As palavras dele aqueceram o coração dela por um instante, mas logo foram engolidas pelo som de gritos vindos da rua. Jornalistas chamavam pelo nome do jogador, perguntando sobre o suposto romance. Os flashes iluminavam as janelas, como se a privacidade tivesse sido totalmente arrancada. Virgínia fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que a partir dali, nada seria igual. A questão não era mais se descobririam, mas sim quando e de que forma. E em algum canto da cidade, o jornalista espanhol digitava a última linha de sua matéria. Fonte confirma jantar secreto entre Vinícius Júnior e Virgínia Fonseca em restaurante de luxo em Madrid. A bomba estava pronta para explodir. Na manhã seguinte, Madrid despertou sob um céu cinzento, como se a própria cidade refletisse a tensão que pairava sobre o ar. Virgínia acordou com a sensação de que algo estava prestes a desabar. Bastou ligar o celular para confirmar. A notícia já não era mais rumor, mas fato estampado em manchetes. Fonte confirma jantar secreto entre Vinícius Júnior e Virgínia Fonseca. Dizia a capa de um dos maiores jornais da Espanha. O texto detalhava o suposto encontro, citando declarações de um funcionário do restaurante que confirmava a presença dos dois. As fotos, agora em alta definição,
mostravam claramente a silhueta da influenciadora no carro preto ao lado do jogador. Virgínia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As lágrimas vieram antes mesmo que pudesse reagir. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo enquanto lia os comentários nas redes. Palavras cruéis, julgamentos, insinuações. Cada frase parecia um golpe. Na sala, Vini atendia uma ligação de seu assessor. A expressão séria denunciava a gravidade da situação. Entendi. Sim, vou seguir a recomendação do clube. Vou ficar fora da mídia por alguns dias, disse antes de encerrar. Virgínia o encarou com um olhar aflito. E eu? O que eu vou fazer? Já não existe mais silêncio possível. Todos sabem que fui eu. Ele se aproximou segurando suas mãos. Você não precisa se explicar agora. O tempo vai trazer clareza. Qualquer palavra sua neste momento só vai inflamar ainda mais. Mas no Brasil a realidade seguia implacável. O jornalismo de entretenimento já tratava o caso como escândalo nacional. Programas de televisão dedicavam blocos inteiros ao tema, explorando imagens, áudios de supostas fontes e até entrevistas com fãs revoltados. No meio dessa tempestade, Zé Felipe, pressionado de todos os lados, finalmente se manifestou. Em um vídeo publicado nos stories, apareceu sério, sem trilha sonora, apenas sua voz carregada de amargura. Eu não vou ficar alimentando fofoca. O que está acontecendo é algo que só diz respeito à minha família. Peço respeito aos meus filhos e à minha privacidade. As palavras, embora breves, caíram como dinamite. A imprensa interpretou como um reconhecimento implícito da crise. Seguidores se dividiram. Alguns admiraram sua postura contida, outros o criticaram por não ser mais firme. Enquanto isso, amigos próximos de Virgínia também começavam a se posicionar. Uma influenciadora conhecida postou em defesa dela. Ninguém sabe a verdade inteira. Parem de julgar sem provas concretas. Mas outros colegas optaram pelo silêncio, temendo se envolver em uma polêmica tão grande. No apartamento em Madrid, Virgínia caminhava em círculos como uma leoa enjaulada. O peso da culpa e do julgamento público a consumia. Eu não aguento mais, Vini. É como se cada pessoa no Brasil estivesse apontando o dedo para mim. Ele tentou acalmá-la, mas também estava visivelmente abalado. Eu sei como é. Já passei por isso de ser crucificado pela imprensa, pela torcida. Mas uma coisa aprendi: nada dura para sempre. Hoje eles gritam. Amanhã encontram outra vítima. Apesar das palavras, Virgínia sabia que a ferida já estava aberta. Pensava nos filhos, que um dia cresceriam e poderiam encontrar aquelas manchetes. Pensava na mãe, acuada em Goiânia, tentando proteger a família das perguntas incessantes. No Brasil, repórteres acampavam diante da casa de Margarete buscando qualquer declaração. Vizinhos eram abordados para entrevistas rápidas e até funcionários próximos da família eram pressionados por informações. A privacidade se tornava um luxo impossível. De volta a Madrid, Vini recebeu outra ligação, desta vez do técnico do clube. É preciso de você focado. Essa situação já está grande demais. Qualquer deslize vai prejudicar não só você, mas todo o time. Após desligar, ele olhou para Virgínia com expressão de preocupação. Eles querem que eu desapareça por uns dias. Nada de restaurantes, nada de aparições. E você deveria considerar o mesmo. Se tentar sair de Madrid agora, vai ser ainda pior. Ela respirou fundo, olhando para a janela. As ruas abaixo estavam tomadas por paparazzi e jornalistas. Não havia saída sem exposição. Então vou ficar presa aqui? Até quando? Até acharmos o momento certo. É melhor parecer silêncio estratégico do que fuga desesperada. Mas a mente dela não encontrava paz. Voltou a ler mensagens de fãs, de amigos, de familiares. Cada palavra aumentava a sensação de sufocamento. Foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher refletida. Os olhos inchados, o semblante abatido, o peso da culpa. Naquele mesmo instante, em uma redação em São Paulo, um editor ajustava a manchete do portal de notícias. Confirmado. Restaurante em Madrid confirma jantar de Virgínia com Vinícius Júnior. Escândalo envolve família Fonseca e Zé Felipe se pronuncia. O impacto foi imediato. Comentários se multiplicavam em tempo real. Que decepção. Tenha força, Zé. Ela não merece ser crucificada assim. Cada um sabe da sua vida. O Brasil inteiro parecia ter se transformado em juiz e júri. Virgínia, exausta, desabou no sofá e cobriu o rosto com as mãos.
Eu queria sumir. Só isso. Vini se aproximou, passando a mão em seus cabelos. Você não vai sumir. Você vai resistir. E eu estarei aqui. As palavras traziam algum consolo, mas não apagavam a tempestade que rugia do lado de fora. E, como se não bastasse, uma nova bomba estava prestes a explodir. Um jornalista espanhol divulgava nas redes que tinha em mãos o depoimento completo de um funcionário do restaurante, pronto para ser publicado em detalhes nas próximas horas. A sensação era clara. A partir daquele momento não havia mais volta. Quando o relógio marcava o meio-dia em Madrid, os celulares começaram a vibrar com notificações em sequência. Um dos maiores jornais espanhóis havia publicado o depoimento completo do funcionário do restaurante. Não era mais rumor ou especulação. Agora cada detalhe estava registrado, com falas diretas e supostas provas. O casal chegou por volta das 10 da noite e foi conduzido a uma sala reservada. Pediram vinho, conversaram de forma íntima e permaneceram juntos até pouco depois da meia-noite. Posso confirmar que eram Vinícius Júnior e a influenciadora Virgínia Fonseca. Dizia o texto em letras pretas, frias, quase cirúrgicas. Virgínia leu as palavras em silêncio, sentindo cada linha como uma lâmina atravessando sua pele. O celular escorregou de suas mãos e caiu no sofá. Acabou. Agora acabou de vez, murmurou quase sem voz. Vini pegou o aparelho, leu rapidamente a matéria e suspirou. Eles conseguiram o que queriam, transformar um jantar em um escândalo mundial. Ela o encarou desesperada. Um jantar. Para eles não é só isso. É traição, é mentira. É tudo que pode me destruir. Enquanto isso, no Brasil, os portais de notícias atualizavam suas capas em tempo real. Manchetes gritantes dominavam as telas. Funcionário de restaurante confirma jantar entre Virgínia e Vini Joerre. Zé Felipe enfrenta a maior crise de sua vida pessoal. Programas de televisão interrompiam suas pautas para comentar o caso. Especialistas em celebridades opinavam sobre as consequências para a carreira de todos os envolvidos. As redes sociais se transformavam em um tribunal virtual, onde milhares de usuários escreviam julgamentos em tempo real. Na casa de Margarete, em Goiânia, o telefone não parava de tocar. Repórteres acampavam do lado de fora, tentando arrancar qualquer declaração. A mãe de Virgínia chorava em silêncio, pedindo a Deus que tudo fosse apenas um pesadelo. Do outro lado, Zé Felipe finalmente não resistiu à pressão. Em uma nova publicação apareceu sério, visivelmente abalado, com a voz embargada. Eu não queria falar mais sobre isso, mas não dá para ficar calado. Estou vendo minha família ser exposta. Meus filhos crescendo no meio desse caos. Tudo que eu peço é respeito. Eu vou lidar com isso da forma mais correta possível, mas não vou deixar que transformem minha dor em entretenimento. O vídeo, com poucos segundos, viralizou instantaneamente. Para muitos, foi a prova definitiva de que o casamento chegava ao limite. Hashtags como Força Zé Felipe e Virgínia Explica dominavam as redes. No apartamento em Madrid, Virgínia desabava, chorava compulsivamente, com as mãos cobrindo o rosto. Eu não aguento mais, Vini. Não tem saída. Vou ser massacrada pelo resto da vida. Ele a abraçou com força, tentando transmitir segurança. Você é mais forte do que pensa. Isso vai passar. Ela se afastou, olhando fixamente para ele. Vai passar para você. Mas para mim, eu vou carregar essa marca para sempre. Do lado de fora, as ruas seguiam cercadas por paparazzi. Os flashes iluminavam a fachada do prédio, como se fossem trovões incessantes. O som dos gritos dos jornalistas ecoava até o apartamento. Virgínia, por que veio a Madrid? E o Vini confirma o relacionamento? É o fim do casamento? Virgínia caminhava de um lado para o outro, sentindo o ar faltar. Foi até a varanda, mas recuou ao ver as câmeras apontadas de baixo. Estava prisioneira da própria escolha. Eu não consigo nem respirar, disse com a voz trêmula. Vini pegou o celular e desligou as notificações. Sabia que o próximo passo seria ainda mais difícil. O clube pressionava, a imprensa não dava trégua. E agora a vida pessoal deles estava no centro de uma tempestade internacional. Temos duas opções, disse ele, firme. Ou ficamos em silêncio, esperando que a poeira baixe, ou falamos. Mas se falarmos, precisa ser juntos, precisa ser verdadeiro. Virgínia balançou a cabeça, perdida.
Eu não consigo imaginar o que dizer. Qualquer coisa que eu fale vai ser distorcida. E se eu admitir, vou perder tudo. Se eu negar, vão me chamar de mentirosa. O dilema era cruel. Não havia saída sem dor. Naquela mesma tarde, uma emissora brasileira anunciou um especial em horário nobre dedicado ao escândalo. A chamada trazia imagens de Virgínia em viagens anteriores, vídeos de Vini em jogos recentes e frases de efeito. O romance secreto que abalou o Brasil. A audiência prometia ser recorde. De volta ao apartamento, Virgínia sentou-se no chão, exausta. Ah, será que ainda vale a pena? Será que eu não devia simplesmente desaparecer por um tempo? Vini se ajoelhou diante dela, olhando em seus olhos. Desaparecer não vai apagar nada. Você precisa decidir se vai deixar que os outros contem a sua história ou se vai contar você mesma. As palavras ficaram ecoando no silêncio. Do outro lado do Atlântico, Zé Felipe encerrava o dia cercado por amigos próximos, tentando encontrar forças. Um deles lhe disse: "Cara, se você não falar mais, eles vão continuar inventando. Talvez seja a hora de virar a página de vez." O cantor permaneceu em silêncio, olhando fixamente para o celular, onde mensagens de apoio e ódio se misturavam em um mar infinito. Em Madrid já era noite. Virgínia, sentada no escuro, olhava pela janela, tentando encontrar respostas. Sabia que qualquer decisão mudaria não apenas sua vida, mas também a de todos ao redor. E quando o relógio marcou 11 da noite, uma nova notificação acendeu a tela. Um canal de TV espanhol anunciava que tinha imagens exclusivas da saída dela do restaurante. O segredo estava prestes a ser revelado de forma definitiva. Às 11h30 da noite, as telas de televisão em Madrid e no Brasil exibiram o que faltava: as imagens inéditas da saída do restaurante. A gravação de poucos segundos mostrava claramente uma mulher loira, vestindo um casaco preto, acompanhada de Vinícius Júnior em direção à porta lateral. Embora tentassem disfarçar com passos rápidos e cabeças abaixadas, o vídeo não deixava dúvidas. Era Virgínia. O impacto foi instantâneo. Em minutos, as redes sociais explodiram. "Agora é oficial", escreveram milhares de internautas. Os vídeos foram replicados em contas de fofoca, perfis de fãs e até em páginas internacionais de celebridades. No Twitter, hashtags como Maxa Virgínia em Madrid e o escândalo do ano dominaram os trending topics globais. No apartamento em Madrid, Virgínia assistia às imagens em silêncio. O coração batia tão forte que parecia ecoar no peito. Sentiu um frio percorrer o corpo, como se a realidade tivesse finalmente se materializado diante de seus olhos. Não era mais rumor, não era mais especulação. Era ela, exibida em rede internacional, entregue ao julgamento público. Não pode ser", murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Vini desligou a TV imediatamente, tentando protegê-la. "Não está na imagem, não adianta mais assistir. Eles já decidiram o que querem mostrar. Mas e agora? Como eu vou voltar para o Brasil depois disso?" As lágrimas escorriam sem que ela pudesse conter. A imagem da mãe, aflita em Goiânia, e dos filhos pequenos, inocentes, atravessava sua mente como uma faca. Enquanto isso, no Brasil, a repercussão era avassaladora. Programas de auditório dedicavam quadros inteiros ao assunto, reprisando o vídeo em looping. Alguns apresentadores criticavam a postura de Virgínia, outros evitavam julgamentos diretos, mas todos exploravam a audiência recorde. Em Goiânia, Zé Felipe assistia às imagens em silêncio. Ao seu redor, amigos e familiares tentavam apoiá-lo, mas a pressão era insuportável. O celular não parava de vibrar com mensagens de jornalistas pedindo uma declaração mais clara. Internautas marcavam seu nome em posts, exigindo um posicionamento definitivo. Finalmente, incapaz de suportar, ele abriu os stories e escreveu apenas uma frase: "Deus sabe de todas as coisas." A publicação foi compartilhada milhões de vezes em poucos minutos. Para muitos, foi a confirmação implícita de que o casamento havia chegado ao fim. No apartamento em Madrid, Virgínia caminhava de um lado para o outro, sentindo o ar faltar. "Eu destruí tudo. Minha família, minha imagem, minha vida. Eu não sei como vou suportar." Vini a segurou pelos braços, olhando fixamente em seus olhos. "Você não destruiu nada sozinha. Eu também estou aqui. Também sou parte disso. Não vou deixar você carregar essa culpa sozinha." Mas enquanto ele tentava acalmá-la, o celular vibrava novamente. Era a equipe de comunicação dela no Brasil.
Virgínia, precisamos agir agora. O silêncio não é mais opção. Se você não se pronunciar, outros vão falar por você. Que vai ser pior. Ela largou o aparelho no sofá desesperada. Eu não tenho forças. O que eu posso dizer? Que tudo é mentira. Eles têm provas. Que tudo é verdade. Eu vou ser massacrada. O dilema a corroía por dentro. Do lado de fora, o barulho dos paparazzi aumentava. Repórteres gritavam em espanhol e português, na tentativa de arrancar alguma palavra. O prédio estava cercado. Não havia saída discreta. Na manhã seguinte, jornais do mundo inteiro repercutiam o caso. Romance proibido em Madrid, estampava uma publicação italiana. Escândalo amoroso envolve astro brasileiro, dizia um tabloide inglês. A escala global tornava impossível ignorar. No Brasil, marcas associadas a Virgínia começavam a ser pressionadas. Patrocinadores eram cobrados sobre a continuidade de contratos. Alguns se mantinham em silêncio, outros garantiam apoio. Mas a instabilidade crescia. Enquanto isso, Vini recebia ligações de empresários e representantes do clube. O tom era sempre o mesmo. Você precisa resolver isso rápido. Sua carreira está em jogo. No apartamento, o clima era sufocante. Virgínia se encolheu no sofá exausta. Eu queria voltar no tempo. Apagar tudo. Ter ficado em casa. Vini sentou-se ao lado dela, firme. Não dá para voltar. Mas dá para decidir como você vai enfrentar isso. Ou você deixa que a história seja contada por eles, ou você conta a sua versão. As palavras ficaram no ar pesadas, inevitáveis. Virgínia sabia que ele tinha razão. O silêncio havia se tornado insustentável. A cada minuto, sua ausência de voz era interpretada como culpa. Do outro lado do Atlântico, Margarete deixava a casa pela primeira vez em dias, para falar com repórteres. Em lágrimas, disse apenas: minha filha é humana. Ela erra, mas também sente. Eu só peço que respeitem os netos. As imagens da mãe emocionada rodaram no horário nobre, aumentando ainda mais a pressão sobre Virgínia. Já não havia mais como adiar. Naquela noite, sentada diante do celular, ela abriu a câmera. As mãos tremiam, o coração disparava. Olhou para Vini, que apenas assentiu em silêncio. Respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Era o momento de decidir. Falar ao mundo ou continuar em silêncio e ser devorada pelas manchetes. Virgínia sabia que qualquer frase dita naquele instante mudaria sua vida para sempre. O celular tremia nas mãos de Virgínia. O quarto estava em silêncio absoluto, iluminado apenas pela luz fria do abajur. O rosto dela estava marcado por horas de choro, mas a decisão estava tomada. Não havia mais espaço para fugir. O mundo inteiro já havia falado por ela. Agora era sua vez de falar por si. Respirou fundo, apertou o botão de gravação e encarou a câmera. A voz saiu trêmula no início, mas logo encontrou firmeza. Eu sei que está todo mundo esperando que eu fale. Esses últimos dias foram os mais difíceis da minha vida. Eu sei que muita coisa já foi dita, muita coisa publicada, mas ninguém melhor do que eu mesma para contar a minha versão. Fez uma pausa, tentando conter as lágrimas. Eu não vim aqui para me justificar, mas para ser honesta. Eu viajei a Madrid, sim. Eu precisava de um tempo, precisava respirar. E nesse tempo eu cometi um erro. Eu não vou entrar em detalhes porque não quero expor ainda mais pessoas. Mas eu sei o peso do que está acontecendo. E sei o quanto isso machucou muita gente, principalmente minha família. A voz embargou. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo antes de continuar. Eu amo meus filhos. Eles são minha prioridade e tudo que eu quero agora é protegê-los. Eu peço perdão a quem se sentiu decepcionado. Peço perdão à minha família, à minha mãe, ao Zé, que sempre esteve do meu lado. Sei que errei, mas eu sou humana e estou tentando aprender com isso. Encerrando o vídeo, disse em tom quase sussurrado: eu não sei o que o futuro reserva, mas eu só peço respeito nesse momento. Obrigada. Parou a gravação. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Olhou para Vini, que estava sentado no sofá, em silêncio, respeitando cada palavra. Ele apenas assentiu. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, murmurou ela. Mas foi necessária, respondeu ele firme. O vídeo foi publicado no Instagram poucos minutos depois. Em menos de 5 minutos, já tinha milhões de visualizações. Comentários se multiplicavam em ritmo frenético. Apoio, críticas, insultos, mensagens de empatia. Todos erram, força Virgínia!
decepcionou o Brasil inteiro. Ela é corajosa por admitir. Não tem desculpa para a traição. As opiniões se dividiam, mas o impacto era inevitável. No Brasil, a imprensa interrompeu a programação para repercutir o pronunciamento. Repórteres analisavam cada frase, cada expressão facial, cada pausa. Programas de auditório exibiam o vídeo na íntegra, seguidos de debates inflamados. Em Goiânia, Zé Felipe assistia ao vídeo em silêncio. O rosto sério não denunciava suas emoções. Ao lado dele, amigos o observavam com cautela. Finalmente ele pegou o celular e postou apenas uma frase no Twitter. Não é o que você fala, é o que você faz. A publicação viralizou instantaneamente, sendo interpretada como resposta direta ao vídeo de Virgínia. Enquanto isso, a mãe dela, Margarete, chorava diante da televisão, dividida entre a dor e o orgulho da filha por ter enfrentado a pressão. Pelo menos ela falou com o coração, disse a familiares próximos. No apartamento em Madrid, Virgínia desligou as notificações, incapaz de acompanhar a avalanche de reações. Se encolheu no sofá exausta, sentindo-se drenada de energia. Acabou? Perguntou com a voz fraca. Vini se aproximou e a abraçou. Ainda não. Mas agora, pelo menos, você disse a sua verdade. Isso ninguém pode tirar de você. Do lado de fora, os paparazzi continuavam posicionados. Mas naquela noite, a sensação era diferente. O pronunciamento havia mudado o tom da narrativa. Não era mais apenas um segredo exposto. Era uma história humana, com dor, erros e consequências. As marcas associadas a Virgínia se reuniam em reuniões emergenciais, discutindo como reagir. Algumas decidiram manter o contrato, apostando na força da imagem dela como alguém real e vulnerável. Outras preferiram esperar, avaliando os danos à reputação. Na Espanha, jornais esportivos destacavam a postura de Vini, que se manteve em silêncio absoluto. A torcida, no entanto, começava a dividir opiniões. Alguns defendiam o jogador, outros o criticavam por se envolver em uma polêmica que poderia afetar sua carreira. No Brasil, fãs organizavam mutirões de apoio a Virgínia nas redes. Outros criavam hashtags pedindo respeito a Zé Felipe. O casal mais midiático do país estava oficialmente no centro do maior escândalo do ano. Virgínia, sozinha no quarto, olhou mais uma vez para o celular, reviu o vídeo publicado e se emocionou com a própria coragem. Mas o medo ainda permanecia. Será que algum dia as pessoas vão me perdoar? Sussurrou. Vini respondeu quase como um voto de fé. Um dia sim, mas primeiro, você precisa se perdoar. Do outro lado do Atlântico, Zé Felipe encerrava o dia em oração, pedindo forças para suportar a pressão e proteger os filhos. Seus fãs seguiam ao seu lado, transformando sua dor em bandeira de solidariedade. E assim, naquela noite, o Brasil se dividia em duas trincheiras. Os que condenavam Virgínia e os que a apoiavam. Mas uma coisa era certa, ninguém permanecia indiferente. O futuro ainda era incerto, e as próximas horas seriam decisivas. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio estranho. Depois de dias de caos, parecia que o mundo havia parado por alguns instantes para digerir o vídeo de Virgínia. Mas o silêncio era apenas a calma antes de novas ondas. As manchetes matinais estampavam trechos do pronunciamento. Virgínia admite erro e pede perdão. Eu sou humana, diz influenciadora em vídeo de desabafo. No Brasil, os principais jornais impressos dedicaram páginas inteiras ao escândalo. Alguns destacavam a coragem dela em se expor. Outros exploravam a dor de Zé Felipe como contraponto. O casal, que antes representava a perfeição midiática, agora se transformava em símbolo da fragilidade humana. Zé Felipe permaneceu em silêncio por horas, após o vídeo da esposa. Mas, ao fim da tarde, publicou uma nota oficial em suas redes. Minha prioridade sempre foram e sempre serão meus filhos. Não cabe a mim alimentar julgamentos públicos. O que for decidido daqui em diante será feito com responsabilidade e respeito. As palavras, embora cuidadosas, soavam como um anúncio implícito de separação. Fãs reagiram com tristeza, enviando mensagens de apoio. Hashtags como Força Zé e Respeitem Virgínia continuavam dividindo o país em lados opostos. No apartamento em Madrid, Virgínia assistia à repercussão com olhos marejados. Sabia que, em algum nível, já havia perdido a batalha da narrativa, mas também sabia
que sua decisão de falar havia impedido que outros contassem sua história por completo. Eles nunca vão me ver da mesma forma, disse em voz baixa. Vini, sentado ao lado, respondeu: talvez não, mas às vezes é preciso destruir uma imagem para encontrar a verdade. As palavras soaram duras, mas também revelavam uma sabedoria que ela não esperava. Pela primeira vez em dias, respirou fundo sem sentir que o ar lhe faltava. Enquanto isso, marcas ligadas à influenciadora começaram a se pronunciar. Algumas mantiveram o apoio, alegando acreditar em histórias de superação e humanidade. Outras, em silêncio estratégico, preferiram esperar a poeira baixar. O impacto financeiro era real, mas não irreversível. Na Espanha, Vini voltava aos treinos, cercado por câmeras. Jornalistas tentavam arrancar declarações, mas ele mantinha a postura rígida. Apenas futebol, nada de vida pessoal. O clube, embora preocupado, decidiu apoiá-lo publicamente, na tentativa de proteger o patrimônio esportivo que representava. Para Virgínia, o dilema era maior. Cada passo agora seria vigiado, cada palavra dissecada, mas havia algo diferente em seu olhar. A crise havia lhe arrancado certezas, mas também havia lhe mostrado sua própria resistência. À noite, em uma chamada de vídeo com a mãe, finalmente conseguiu chorar sem vergonha. Eu errei, mãe, mas eu vou levantar. Pelos meus filhos eu vou levantar. Margarete, com a voz doce, respondeu: você não está sozinha. Deus sempre dá forças a quem se arrepende de verdade. As palavras maternas foram bálsamo para a alma cansada. Dias depois, Zé Felipe viajou com os filhos para se afastar da imprensa. As imagens do cantor sorrindo timidamente ao lado das crianças viralizaram, transformando-o em símbolo de resiliência paterna. Enquanto isso, Virgínia retornava ao Brasil discretamente sob olhares atentos. No aeroporto, tentou se esconder com óculos escuros, mas não havia como escapar das câmeras. Perguntas foram lançadas, flashes disparados. Ela não respondeu, apenas seguiu em silêncio, como quem aceita que a vida jamais voltaria a ser a mesma. Vini, em Madrid, enfrentava suas próprias batalhas. Durante uma coletiva, evitou falar sobre o assunto, mas não escapou da pressão. Estou focado no meu trabalho, que é jogar futebol. O resto é minha vida pessoal. A resposta seca gerou críticas e aplausos em igual medida. O tempo, porém, começou a cumprir seu papel. Dias se transformaram em semanas e novas notícias foram ocupando espaço. Escândalos políticos, lançamentos musicais, campeonatos esportivos, a vida seguia e a intensidade do caso diminuía gradualmente. Virgínia, no entanto, sabia que a marca ficaria para sempre, mas também sabia que, de alguma forma, sobrevivera à tempestade. Retomou as gravações de seus conteúdos, ainda que com cautela. Sua audiência, antes unânime, agora era dividida entre defensores e críticos. Mas mesmo entre as críticas, havia algo inegável. Todos continuavam atentos a cada passo dela. Numa noite silenciosa, sozinha em seu quarto, refletiu sobre tudo o que havia acontecido. As lágrimas ainda vinham, mas já não eram de desespero, eram de aceitação. Talvez esse seja o preço de viver intensamente, sussurrou para si mesma. Do outro lado do oceano, Vini marcava gols e recebia aplausos no Santiago Bernabéu. Mas sabia que, fora dos gramados, sua vida jamais seria simples. E em Goiânia, Zé Felipe cuidava dos filhos com carinho redobrado, reconstruindo sua rotina longe dos holofotes excessivos. A história não teve vencedores, apenas sobreviventes. Cada um à sua maneira, aprenderia a viver com as escolhas feitas naquela noite em Madrid. E assim, o escândalo que incendiou jornais e redes sociais terminou não com uma resposta definitiva, mas com a certeza de que, por trás das telas, há sempre seres humanos tentando encontrar sentido.